Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida e no teu coração. A lição de hoje tem por título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É a lição de número 6. O texto áureo está em Isaías 60, versículo 18, que diz: Nunca mais se ouvirá de violência na terra, de desolação ou de destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe desta manhã de domingo está em Neemias capítulo 3, melhor dizendo, Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 4, e depois Neemias capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 9. Também, no decorrer da lição, utilizaremos o capítulo 4 e o capítulo 12 do livro de Neemias. Por favor, mantenha sua Bíblia comigo aberta no livro de Neemias. Você que não tem a lição, a revista das lições bíblicas, você pode manter a sua Bíblia aberta, que você vai acompanhar este estudo nesta manhã. Muito bem. O que está acontecendo aqui quando Neemias chega para reconstruir os muros? Você já deve ter ouvido falar dos 400 anos de silêncio. Pois bem, antes de começar Mateus, Marcos, os evangelhos, você já ouviu falar dos 400 anos de silêncio. Neemias é levantado para realizar essa obra já poucos anos antes de começar esses 400 anos. Os últimos profetas que Deus levantou e depois dele houve os 400 anos foram os profetas Ageu e Malaquias, que viveram na época desta reconstrução, tanto dos muros quanto da cidade, o templo de Jerusalém, quando as pessoas estavam voltando do exílio da Babilônia. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, ano 446 na Pérsia. Rei Artaxerxes, Neemias um copeiro. O pessoal estava voltando na época com Deus usando Zorobabel, um governo, usando Josué, o sacerdote, até lá no livro de Zacarias, vai falar sobre as duas oliveiras. Tem gente até que interpreta errôneo isso aí, mas essas duas oliveiras são Zorobabel, o governo, e Josué, o sumo sacerdote, que Deus levanta nesse tempo para fazer uma grande obra em Israel, em Jerusalém. E agora, nesse contexto, 446 anos, 34 anos depois, iniciaria os 400 anos de silêncio. Daí Deus não falou mais, foi um período de crise muito grande, e é nesse contexto que Deus então levanta Neemias para reconstruir os muros, porque a obra tinha sido paralisada na época então da construção com Josué, Zorobabel, com Esdras. Aqui a obra já tinha parado porque alguém caluniou e a obra parou. Quando a obra para, Neemias como um copeiro do rei, Neemias então se informa como é que está
as coisas, ou como estão as coisas lá em Jerusalém, porque Neemias ele estava na fortaleza de Suzã, a capital da Pérsia, a grande capital da Pérsia na época, trabalhando no palácio com o rei Artaxerxes. É nesse contexto aí que Neemias é levantado por Deus para poder reconstruir os muros. Fica comigo, e nos próximos minutos você verá esta lição maravilhosa, e aprenderemos muito quando Neemias reconstrói os muros em Jerusalém. Vamos nós. O primeiro tópico da nossa lição é: Deus responde a oração de Neemias. Por que Deus responde a oração de Neemias? Como eu disse, Neemias estava no grande palácio em Suzã, grande fortaleza, capital da Síria na época, capital da Pérsia. E agora Neemias encontra com o seu amigo Hanani, alguém da sua descendência, e ele agora pergunta: como é que está lá Jerusalém, como é que estão as coisas e tal. E ele fala: rapaz, o negócio está bonito não, a cidade está destruída, o muro está todo cheio de brechas, sem porta, sem nada, a coisa está feia. E quando ele fala isso, o texto sagrado de Neemias capítulo 1, você pode ir lá comigo, Neemias capítulo 1, diz que, versículo 2, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele, alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro, aí acerca de Jerusalém. E aqui ele responde, não é? Versículo 4, e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, quando ele, ao ter interesse pelo seu povo, que ele pergunta, ele cai em pranto, Neemias cai em choro, Neemias perde a fome. Aqui aprendemos muito com Neemias, porque Neemias estava no palácio com a sua vida bem arrumada, tudo certo, mas ele chora, jejua, ora e começa a buscar a Deus, e ele busca para valer. Neemias ora com pranto, Neemias ora com o coração quebrantado. Isso muito nos ensina a pastores, a líderes, a professores da escola dominical, a irmãos e irmãs vendo a sua família no caos e não se entristece perante Deus, não separa dias para jejuar, orar e buscar o Deus dos céus, porque se você buscar como Neemias buscou, jejuando, orando, lamentando diante do Senhor, com o coração quebrantado, com lágrimas, o texto sagrado diz que Neemias faz isso com lágrimas, Deus vai responder. E o texto diz que Deus então responde a oração de Neemias. E como é que Deus responde a oração de Neemias? Depois dele ter jejuado, depois dele ter orado, Deus coloca Hanani para dar notícia a ele. Ele poderia ficar indiferente, mas ele não ficou. Então Deus responde. E responde de que forma? O capítulo 2 de Neemias, versículo 5, diz assim o texto: e disse ao rei: é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Me envies lá e me permita. E o texto diz aqui que o rei faz cartas, o rei levanta comissão, e tudo pago pelo palácio, pelo rei, todas as custas do rei. Então Neemias segue em caravana para chegar até Judá, Jerusalém, para poder reconstruir então a cidade. Deus tocou no coração do rei. O texto diz que, versículo 6, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a viagem? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. E aqui o rei envia
O rei fala, você vai, mas depois você volta. O rei então é despertado por Deus para poder então Neemias ir debaixo da bênção. Neemias vai debaixo de suprimentos, debaixo de todo o respaldo. Irmãos, quando nós oramos a Deus com o coração quebrantado, quando nós temos interesse pelas coisas de Deus em detrimento dos nossos, ou seja, o que é em detrimento dos nossos? Quando nós amamos a Deus e não nos preocupemos com o nosso interesse, inclusive que possamos nos dispor até para tomar prejuízo, mas falar, não, eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu não posso ver a obra de Deus assim sem fazer nada. Foi isso que Neemias fez. Quando assim Deus então levanta pessoas, autoridades, pessoas com posses para poder nos ajudar. É isso que acontece aqui para que Neemias comece a reconstrução. O segundo ponto da lição diz: Neemias chega a Jerusalém. Quando Neemias chega a Jerusalém, ele faz algumas coisas. A primeira, Neemias ele se levanta de manhã cedo e ele faz uma inspeção. Ele roda a cidade olhando como é que está, como é que não está. Em Lucas 14, 28 diz Jesus falando: qual é o homem quando vai reconstruir ou construir uma torre, não senta primeiro para fazer cálculos? Sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem construir nada na vida, quer no seu ministério, quer na família, quer profissionalmente? É porque não senta para analisar a situação como Neemias fez ao chegar em Jerusalém. Primeiro você tem que sentar, fazer os cálculos, você tem que fazer a inspeção, você tem que olhar, você tem que pensar, você tem que calcular. Neemias, ele declara a situação que estavam os muros, ele não age por emoção. Primeiro ele fiscaliza, ele vê a situação. E segundo, Neemias, ele fala da sua intenção. Gente, eu vi, a situação está essa, e eu quero dar a minha contribuição para poder reconstruir isso. Neemias, ele assume. Neemias, ele fala, essa é a minha intenção, não fica com interesse escuso, escondidos. Tem gente que tem interesse no coração, e às vezes até dado por Deus, mas fica com falsos discursos, com palavras cheias de lisonjas, mas são enganosas, mentirosas, não são verdadeiros. Pessoas que desejam, mas falam que não desejam. Pessoas que querem, mas dizem que não querem, mentindo na obra de Deus. Deus não aprova tal situação. Neemias não faz isso. Neemias fala, não, eu quero trabalhar, eu quero, o jeito que está não pode continuar, e a gente precisa fazer alguma coisa. O terceiro tópico da nossa lição diz assim: Neemias inicia o levantamento dos muros. Para que Neemias iniciasse a obra, começasse a colocar em prática a construção, ele precisou de um plano, ele precisou de um foco, ele precisou de saber como é que ele vai fazer, onde vai começar. A construção será feita assim, assim, assim. Ele teve um plano. Muitas pessoas não chegam a lugar algum porque não tem plano. Se você perguntar, daqui a um ano, qual é o seu plano? Onde você estará no ministério? Como você quer estar preparado daqui a um ano? A pessoa não tem plano para daqui a um ano. Olha, daqui a 2 anos, qual é o seu plano? Também não tem. Profissionalmente, como família, como pai, como marido. Como é que você quer ser como marido daqui a 5 anos? Planos a curto, médio e a longo prazo. Há pessoas que estão envelhecendo e não pagam o seu INSS ao trabalhar autônomo. Os anos estão passando, daqui a pouco chega a hora de aposentar, acontece um acidente, a pessoa está aí desprovida. Por quê? Não tem plano. Vai construir como? Nós aprendemos com Neemias que para construir alguma coisa temos que ter um plano. E Neemias tinha um plano. Por que muitas pessoas não seguem certos líderes? Porque não tem plano. Por que certos filhos não admiram os pais, desobedecem, vão para as drogas? Porque não vê nessa família um plano de estrutura para o futuro. Família tem que ter plano. Neemias
tinha um plano. Segunda coisa que Neemias tinha, ao iniciar o levantamento dos muros, ele tinha uma tática. O termo tática significa arte de dispor e manobrar tropas no campo de batalha. Arte de dispor e manobrar uma tropa no campo de batalha. É uma arte de colocar, distribuir, no campo de batalha os soldados, para que é uma tática, é uma estratégia para poder construir. Você quer construir? Você tem que ter estratégia. Peça a Deus. Note que Neemias não era construtor, ele era simplesmente um copeiro. Mas escuta, quando Deus chama, ele capacita. Quando Deus chama, ele dá estratégia. Eu sinto até Deus está me chamando, pastor, me chamou para dar aula na escola dominical, não sei dar aula. Para de ser incrédulo. Pare de ser uma pessoa que não se deixa ser usada por Deus, porque quando Deus chama, ele capacita. Neemias era copeiro. Se eu sou copeiro, levo jeito para isso, desculpa lá, não vou não sei cantar, não sei tocar. Não faça isso. Se disponha que Deus vai te dar planos, Deus te dará táticas, estratégias, e você vai conseguir fazer uma grande obra para o Senhor. E quando Deus nos dá estratégia, em o terceiro lugar, o povo se une, porque o povo acredita na estratégia, nos planos que Deus está nos dá, na tática que o Senhor está nos dando. E diz a palavra de Deus que o povo se uniu para construir. Em quarto lugar, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Quando os muros começaram a ser reedificados, capítulo 4 de Neemias, nós vemos aqui: sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Quando as pessoas verem o que Deus está fazendo na tua vida, vão se levantar, terá oposição. Mas quando surgem oposições, porque a obra está sendo feita, o que deve fazer? Versículo 4 do capítulo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Quando isso acontecer, não reclame, não desanime, faça como Neemias, ore ao Senhor, fale para Deus o que está acontecendo, tenha uma vida de oração. Quem ora vence, quem ora triunfa, quem ora vê o sucesso daquilo que Deus colocou nas mãos, quem ora não experimenta derrota. Se você orar, Deus vai te dar grandes vitórias, experiências fantásticas. Então o que você precisa quando você iniciar um processo de construção e que se levantarem inimigos, faça como Neemias, ore ao Senhor Deus do céu. A segunda coisa que precisamos fazer é continuar trabalhando. Nós vemos aqui que o versículo 6, e assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Ele não parou. O pessoal criticava, o pessoal falava mal, como diz aqui o texto, escarneceu deles, no versículo 1 do capítulo 4 de Neemias. Então, mesmo que tenha alguém escarnecendo, falando mal de você, continue a construção. Primeiro, ore. Segundo, continue, porque foi Deus que te confiou. Siga em frente. Terceiro lugar, Deus usou Neemias para colocar no coração do povo, para não parar de trabalhar. Veja aí, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Deus usou Neemias para colocar dentro do coração do povo, para não pararem. E o coração deles, dentro do coração deles, estava o desejo ardente de trabalhar. Deus levanta pessoas com o coração na obra. O coração do povo se inclinava. Não era por força, não era por violência, não era por oferecer coisas em troca, não. Que ele estava no coração.
Só Deus coloca no coração das pessoas o desejo de trabalhar, e trabalhar em meio às críticas, trabalhar em meio a até escárnios, a pedradas, a tantos abusos, mas a pessoa não para, porque foi Deus que colocou no coração. Quando Deus coloca no coração, não tem quem tira. É muito mais do que colocar na mente, é muito mais do que um desejo. Não, Deus colocou lá dentro, enraizou no coração do povo, e por isso as pessoas não desanimaram, ok? Em quarto lugar, Neemias, no levantamento dos muros que provocou oposição, primeiro, Neemias ora. Segundo, Neemias continua trabalhando. Terceiro, Deus coloca no coração do povo. E em quarto lugar, a obra é concluída. A obra termina até a sua metade, depois, por fim, a obra ela é completada na sua totalidade. Capítulo 6 de Neemias, versículo 15, diz assim: e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Note aqui, em 52 dias, aquela enorme muralha de Jerusalém, toda ela estava construída, porque a boa mão de Deus estava com ele. É isso que Deus vai fazer no teu projeto, na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Em poucos dias, aleluia, tantos anos a obra ficou parada, mas em 52 dias, em tempo recorde, em meio a pedrada, em meio a tanta luta, escárnio e tudo mais, a obra foi concluída. Em quinto lugar, o muro foi solenemente inaugurado. Vamos para o capítulo 12 do livro de Neemias. No capítulo 12, versículo 27, diz aqui o texto: e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazerem, e a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. E se ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da campina quanto dos arredores de Jerusalém, como das aldeias de Netofa, como também na casa de Gilgal, enfim, juntou de todos os lugares as pessoas. Versículo 31, coros. Versículo 35, pessoal das trombetas. Versículo 36, demais instrumentos. Versículo 42, cantores. Versículo 43, os sacerdotes sacrificavam solenemente um grande culto de louvor e adoração a Deus, porque a obra tinha sido concluída. Muitas pessoas realmente constroem, realmente edificam, realmente têm grandes vitórias, mas não param para poder dedicar a Deus um grande louvor com sacrifícios. Nos dias odiernos, muitas pessoas, já virou quase que uma cultura, ofereceu dedicar o culto em ação de graças. Mas o culto de ação de graças é um culto especial, e virou uma cultura, e as pessoas estão banalizando o culto de ação de graças. Vão lá à frente com as mãos abanando, mãos vazias. Vão à frente com as mãos vazias, tá? O salmista diz assim: não darei nada ao Senhor que não me custe algo. Então, quando você for dedicar a ação de graça, separe um valor, uma oferta de gratidão especial. Não vá lá com as mãos vazias. É verdade que Deus não precisa de dinheiro, é verdade, mas é você que precisa fazer para Deus algo que lhe custe um sacrifício. Como diz aqui o texto, eles fizeram sacrifícios, traziam animais, aquilo tinham valores que custavam para a dedicação de graças ao Senhor, tá?
quando você for oferecer, quando o sacerdote ia oferecer, eram as ofertas pacíficas, levavam bolos, tinha todo o material que era levado para dedicar. Só que as pessoas hoje querem simplesmente lá na frente e falar: pastor, estou dedicando a culto à ação de graça. Isso é um culto vazio. É um culto vazio. Quando você for, se de fato você está grato, se de fato você reconhece, faça como diz no livro de Provérbios: honre a Deus com a sua fazenda, adore a Deus com os teus bens, disponibilize os teus bens com sacrifício, não sacrifício de tolo, não sacrifício de tolo, que muitas pessoas falam: é que Deus não quer sacrifício e tal. Deus não aceita sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo, de fato, Deus não aceita. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas note a palavra sacrifício vivo. Deus, no tempo da graça, não aceita o sacrifício de tolo, mas o sacrifício vivo, racional. Não, olha só, Deus me abençoou, eu construí, Deus me prosperou, agora eu vou cultuar, vou oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, santo, eu vou dedicar ao Senhor algo, porque eu estou grato, e não com blá blá blá, não é? Que ele não representa algo diante de Deus. Dentro das suas posses, dentro da sua condição, leve uma oferta de gratidão no dia que você for oferecer o culto e ação de graças. Pare de ser mesquinho, miserável e ingrato e fazendo coisas que Deus não se agrada. Procure ser grato a Deus com a sua fazenda, com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus te abençoou. Por fim, terminamos a lição indo para o 6º tópico da nossa lição, que diz: os muros trazem um ensino simbólico importante. Aqui a lição, ela retorna aqui ao texto áureo, né, que diz assim, no livro de Isaías 60, e versículo 18: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou de destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Então, pegando essa palavra profética de Isaías e trazendo uma aplicação simbólica, essa construção, esse muro, essa construção, em primeiro lugar, fala de salvação. Por quê? Porque os muros de uma cidade naquela época exatamente protegia, salvava a cidade das mãos dos bárbaros. Nas aldeias, qual era a diferença de aldeia para cidade? A aldeia não tinha proteção. As aldeias, aquelas casas, ficavam sem muros e vinham os bárbaros nas pequenas aldeias, a cavalos. Vinham homens armados, matavam os homens da aldeia, colocavam fogo nas casas, estupravam as mulheres, levavam-nas cativas, levavam as crianças como escravas, e agora entravam nos paióis de suprimento, de alimento, e roubavam. Essas aldeias não tinham muros, porque o muro era a proteção. Mas na cidade que tinha muro, os muros eram largos, muito largos, e agora em cima daqueles muros estavam os arqueiros, estavam ali as pessoas com flechas, e se alguém se aproximasse, o atalaia que ficava com o binóculo olhando, via logo que o inimigo vinha. Os arqueiros tomavam conta logo dos muros. Os portões eram super fortes, com grandes ferrolhos, de maneira que ninguém conseguia entrar na cidade por causa do muro. E os arqueiros dizimavam qualquer exército que se aproximasse ali embaixo, porque não tinha como subir no muro, eram mortos. Assim então, os muros eram a salvação, simbolizavam a salvação daquela cidade. E hoje,
quando o muro está construído ao redor da tua vida, muros de salvação, muros espirituais, você precisa construir muros ao redor do teu ministério. Você precisa construir muros ao redor da tua família, da tua esposa, do teu esposo. Quantas pessoas perdem o cônjuge porque não construíram muros do entendimento, muros do diálogo, muros do perdão. Há pessoas que vão dormir brigado com o cônjuge, de mal com o filho. Não há um muro que foi construído ao redor da sua família. O filho não tem confiança no pai. Não há diálogo nessa família. Não construiu amor. O amor precisa ser como uma plantinha que tem que ser regada e cuidada para que o muro fique completamente sem brechas, sem buracos. Então, são as lições espirituais que esse muro representa. Em primeiro lugar, salvação. Em segundo lugar, proteção. Em terceiro lugar, o muro da salvação é algo permanente no reino de Deus. Nós estamos cercados e protegidos, não só por um momento, mas para sempre, até que o Senhor Jesus nos leve e estaremos para sempre com o Senhor. Deus levantou Neemias para reconstruir o muro, e agora Deus está levantando você para construir muro na tua casa, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios. Deus quer que você construa. Aparecerá inimigos, aparecerá tantos obstáculos. Ore a Deus, deixa Deus te usar para colocar algo no coração do povo, e quando estiver no coração das pessoas, estarão animadas contigo, nada vai deter. Em tempo recorde, você vai terminar a obra e vai cultuar ao Senhor solenemente. Que Deus em Cristo nos abençoe, e até o próximo domingo, se Deus quiser.